Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo... Olá amigos e amigas, começando esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nossa sede fica aqui na Avenida Alberto Brau, número 4, sala 116, é um prédio em frente à Caixa Econômica. O horário de funcionamento é de 8 às 11 e de 13 às 18 horas, sendo que na sexta-feira o expediente encerra-se às 17 horas. Você pode procurar aqui o nosso departamento jurídico, de 14 às 18 horas, todos os dias. Você pode ter nossa secretaria, temos uma clínica médica com pediatra, ginecologista, clínico geral, ainda temos uma colônia de férias para você lá em Tamoios, segundo distrito Cabo Frio. Seja sócio do sindicato, que você fortalece a luta dos trabalhadores e ao mesmo tempo tem uma gama de serviços aí à sua disposição. Para ser sócio, basta procurar a nossa sede, unida à sua carteira de trabalho, identidade, CPF, seu último contra-cheque. Ou então você liga para a gente, 2522-6597, manda um e-mail, stivnf@gmail.com ou lá pelo Facebook, Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo, que a gente entra em contato com você, um diretor, um funcionário vai até você para fazer a sindicalização, fazer a sua carteirinha de sócio. Então, fica fácil, é só você entrar em contato com a gente. Quanto mais sorte nós tivermos, mais forte é nosso sindicato, nós teremos aí condições de estar no enfrentamento, na luta do dia a dia. Nós temos alguns parceiros que eu sempre gosto de enumerar, a Dental Prev, que é uma empresa de odontologia, o Laboratório Biogram, a Unimed, o GS, o DEI Hospital, a Ótica Vista Preciosa, temos curso de informática lá no Inova, lá na sede do Sindicato dos Têxteis, também curso de qualificação, curso de português, inglês, você pode procurar o Inova lá na sede do Têxteis. Nós temos também a Universidade Estácio de Sá, a Unopar, que são parceiras nossas, a Universidade Cândido Mendes. Você procurando a gente aqui, a gente encaminha você para essa universidade. Temos a Babelli, que é um centro de tratamento de beleza aqui no centro da cidade, a Depil Belas, que é lá em Olaria, e a Estética Zen, que é aqui na Rua Montelima. Então tem diversos serviços à sua disposição. Contamos também com desconto em farmácia, colégio, basta você ser sócio do sindicato ou ter aquela contribuição assistencial, contribuição de R$ 7,00 que você pode utilizar os serviços dos nossos parceiros. Dito isso, queríamos convidar você a estar conosco nesse programa. Antes de entrarmos nos assuntos, queremos aqui dar uns informes que não são muito legais, mas a gente tem que dar. Primeiro, a Luzia não está conosco, porque a Luzia teve que se submeter a uma cirurgia simples, mas vai ficar cerca de 30 dias afastada, mas já entramos em contato com ela, está tudo bem, ela já fez a cirurgia, já está se recuperando bem. A outra notícia é que o nosso companheiro Alexandre Martins, conhecido como Carioca, militante de bastante tempo aqui no movimento sindical, movimento político, social de nossa cidade, ele teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral e vai ter que se recuperar, está tendo umas sequelas, e o companheiro está no Hospital Raul Sertã, nós estamos dando toda a assistência a ele, e dizer para a família dele, para os amigos, que o sindicato está aí junto, os sindicatos, né, ele tem a solidariedade dos outros sindicatos, o que ele precisar, nós vamos suprir aí, nesse momento de dificuldade, do companheiro Alexandre, que é um companheiro de luta, que está sempre com a gente em todas as lutas, em todos os movimentos sociais e políticos da nossa cidade. O Alexandre esteve junto com a gente, e nesse momento de dificuldade do companheiro, com certeza o sindicato vai chegar junto, e os outros sindicatos já entraram em contato conosco, construção civil, hoteleiros, bancários, textos, eles já disseram que o que precisar, eles estão à disposição também. Então, só para tranquilizar os companheiros e a família do companheiro Alexandre, que nós estamos juntos. Dito isso, queria apresentar a vocês aqui o companheiro Rodrigo Inácio. Rodrigo Inácio é assessor do CEP. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Edil? Prazer participar do programa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É ruim essa notícia do Alexandre, né? Um companheiro que está sempre com a gente nesse momento
na luta, né, e está passando um momento difícil. Um valoroso companheiro que nos ajudou muito nos movimentos de educação aqui da prefeitura, nas atividades das greves, tanto da rede estadual e da rede municipal. A gente deseja toda a força ao companheiro e que ele vai sair dessa, vai estar junto com a gente aí, que a gente tem muito para batalhar ainda. É verdade. Então, fica aí a nossa solidariedade à família e dizer que a gente espera que esse momento seja passageiro e o companheiro se recupere rápido. Antes de entrar no bate-papo com o Rodrigo, eu quero falar para vocês aí, trabalhador do vestuário. Nós estamos em campanha salarial e deixar claro para vocês, nossa data base é 1º de maio. O Sindicato Patronal apresentou uma proposta muito irrisória, uma proposta que não merece nem levar para um debate junto à categoria. Então nós estamos aguardando, essa semana passada nós ficamos aguardando uma resposta do Sindicato Patronal, não chegou. Então, a partir dessa semana, nós vamos começar a botar o nosso bloco na rua. O sindicato vai estar visitando as portas das empresas, distribuindo um material, convocando ao trabalhador para uma luta unificada em defesa do seu direito, dos seus salários e dos empregos. Então, queríamos convocar você, trabalhador. Não tivemos nenhum reajuste, não tivemos nenhuma proposta. A inflação, ou seja, o NPC, fechou em 8,34%. Então tem muitas empresas ligando para cá querendo antecipar alguma coisa, né, em termos de antecipação salarial. Então nesse valor de 8,32%, 34%, você já pode antecipar. A empresa não precisa ficar esperando a negociação do sindicato. Então esses 8% já podem ser antecipados, você já ameniza aí o passivo e ao mesmo tempo você tem um respeito ao trabalhador que já corrige aí o seu salário. E dizer para vocês o seguinte, trabalhadores principalmente, nós temos dois sindicatos, Rodrigo, eu estou interessado, nós temos dois sindicatos, temos o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato das Indústrias. O Sindicato dos Trabalhadores fica aqui na Avenida Alberto Braun, né, número 4, sala 116, que tem a Luzia como secretária-geral, que é a nossa diretoria que é colegiada, tem a Luzia como secretária-geral. O Sindicato Patronal é o sindicato das indústrias, dos patrões, ele fica ali na rua Ariosto Bento de Mello, número 65, aquela rua em frente, perto do Senai ali. Sai da Alberto Braun para o Eugênio Miller, é Ariosto Bento de Mello. Bem na esquina ali do Senai. Bem na esquina ali. E o presidente do sindicato lá é o senhor Marcelo Porto, da empresa Marcelo Porto, ele é o presidente do sindicato. Então, quando dentro da indústria, alguém fala assim, não teve reajuste porque o sindicato não concedeu. Eles falam assim, o sindicato. Então você tem que deixar bem claro qual o sindicato que não concedeu reajuste. É o sindicato dos patrões, porque o sindicato dos trabalhadores ele só negocia, ele só tenta negociar. O sindicato dos patrões é quem concede o reajuste, né? A caneta sai lá dos patrões. Porque se fosse nosso, nós estaríamos no Diese, em R$ 2.900 e R$ 3.000 de salário. O foco do Sindicato dos Trabalhadores é batalhar para que esse reajuste seja maior. Agora, quem concede e quem apresenta a proposta de reajuste é o Sindivest. Então, quando eles usam uma tática de tentar confundir a categoria. Então, quando eles falam sindicato, na verdade é o Sindivest e não o Sindicato dos Trabalhadores. Porque o que acontece com isso? Que é muito interessante isso. Porque aí o trabalhador liga para cá e fala, tive uma reunião na empresa e o patrão falou que o sindicato não deu reajuste. E você, trabalhador, a gente chama a atenção de você por isso. Quando falar assim, o sindicato não concedeu reajuste, é que você tem que saber qual o sindicato que concede o reajuste. Nossa foco é lutar por melhores condições de trabalho, melhores salários, mudar pela qualidade de vida, né, dos trabalhadores. Isso é o papel do nosso sindicato. O sindicato dos patrões, o papel dele é o quê? Reduzir seus salários, tentar jogar o mais baixo possível, reajuste. E se não tivesse nós nessa briga, com certeza você estaria ganhando só R$ 778, que é o piso, o salário mínimo nacional. E a gente está aí nessa briga, mesmo assim é muito difícil, muito árduo e o salário nosso é um dos salários mais baixos do país. Então a gente deixa bem claro, quando alguém na reunião, nas empresas falar que o sindicato não concedeu reajuste, a gente deixa claro que é o Sindicato dos Patrões, que tem como presidente o senhor Marcelo Porto, né, e o Sindivest fica ali na rua Ariosto Bento de Mello, número 65, loja 1 e 3. Então você pode até ir lá e cobrar desses patrões que logo conceda logo esse reajuste. Caso contrário, Rodrigo, tem uma súmula do STF, né, que diz o seguinte: quando não tem acordo e não tem acordo, o que funciona? Prevalece o já negociado. Então a convenção coletiva nossa prevalece. E como não teve acordo, nós vamos cobrar o piso do Estado para costureiro, cortador e auxiliar. Piso do Estado de costureiro 988.
piso do Estado para auxiliar 953. Cortador 1.100, se eu não me engano. Então, nós vamos cobrar esse piso para o Estado. Então, a gente só está esperando que essa semana o Sindicato Patronal se manifeste. Caso contrário, nós já vamos começar a tomar as medidas cabíveis. Certo? Outra informação, Rodrigo, que eu tenho que passar aqui para os trabalhadores, no dia 29 agora, sexta-feira, nós teremos a festa do sócio aniversariante. Você que é sócio do sindicato, não é só briga, aqui também tem festa. Então, você que é sócio, você pode vir aqui participar da nossa festa, que vai ser nessa sexta-feira, dia 29, a partir das 17h30, aqui na sede do sindicato. Então, se você não recebeu sua cartinha, você é o nosso convidado. Lá no seu sindicato tem festa? Não. Está na hora de fazer festa. Vamos aproveitar a sexta-feira aqui, vamos trazer um pessoal aí para fazer uma festa. É verdade, porque a coisa está meio difícil. A gente vai assistir um vídeo aí agora e depois a gente vai conversar com vocês sobre as medidas provisórias 664 e 665. Você vai ao vídeo e volta já já. Olá, você que está aí firme e forte estudando para o INSS, principalmente, né? E está vendo aí, acompanhando esse borbulho de modificações na Previdência Social. Então saiu agora a medida provisória 664 de 2014, ali no finalzinho de ano, né? Acabou trazendo algumas alterações. Primeiro ponto importante, medida provisória, para que ela vire lei, para que passe a ter vigência de lei, ela precisa ser convalidada ainda pelo Congresso, então ela precisa de aprovação. Então, assim, muitas das situações que estão previstas na medida provisória, então aqui vamos tocar algumas principais que vão influenciar também no seu concurso, elas precisam ainda de convalidação. Então, a lei ainda não mudou. Então, calma, sossega, que a gente vai trabalhar os principais pontos da medida provisória e daqui a pouco pode vir alterações à lei, pode inclusive trazer algumas modificações dentro até mesmo dessa medida provisória, tá ok? Então, pode ficar tranquilo, tá? Vamos passando aqui os principais pontos que alterou com essa medida provisória. Então, vamos trabalhando sempre o que tem na lei e o que tem na medida provisória. Porque se essa medida provisória não for convalidada pelo Congresso Nacional, o que acontece? Acabou, né? Não tem mais validade, tá ok? Então, o que nós temos? Vou falar de dois benefícios que trouxeram aí algumas alterações, que foi o auxílio-doença e a pensão por morte. Então, o auxílio-doença, ele não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos salários de contribuição do segurado, ou se não houver esses últimos 12 salários, pelo menos dos salários existentes. Então, agora, a renda mensal do benefício é 91% sobre o salário de benefício. Este é a renda mensal do auxílio-doença. Agora, vai ter que dar uma olhadinha nessa média aritmética, né? Somar ali os 12 últimos salários de contribuição e esse valor não pode ser aí exceder esta média, o valor que ele está recebendo a título de auxílio-doença. A questão de carência continua mesmo, né? 12 contribuições, salvo se acidente de qualquer natureza ou as doenças elencadas em lista, ali conjunto do Ministério, né, da Previdência Social. Outra alteração importante, né, o Ministério da Saúde. Outra alteração importantezinha foi sobre a data de início aí do benefício. Então agora, a data de benefício de início, que era o 16º dia para os empregados, passa a ser o 31º dia para os empregados. Ou a data de entrada do requerimento se decorrer em mais de 45 dias do afastamento e do pedido perante o INSS, tá ok? Então como que era na lei? Como que a lei determina? 15 dias a empresa paga, 16º dia pode ter direito aí ao benefício perante a Previdência Social. Então, se o afastamento do empregado for mais de 15 dias, for 20 dias, por exemplo, a partir do 16º dia ele vai receber o benefício do auxílio-doença, tá ok? E ele teria 30 dias para requerer da data do afastamento até a data ali, né, da entrada. Se ele tem 30 dias, não ultrapassou, ele receberia desde a data de início ali da incapacidade, quando ele ficou doente. Agora é 45 dias, aumentou um pouquinho, tá ok? Então agora também, claro, é devido este benefício para o segurado que ficar incapacitado por mais de 30 dias. Antes a incapacidade era de 15 dias, agora 30 dias, perfeito? Então aumentou aí o prazo, tá? Vai diminuir também as demandas até na Previdência para a perícia aí dos benefícios. Outra então que mudou muito foi a pensão por morte. Primeiro ponto interessante, não pode mais matar o cônjuge ou companheiro. Nossa, antes podia? Podia.
Então antes tinha uma brecha, né? Se eu matasse o meu marido, por exemplo, fosse condenado, então ele fala, se o cônjuge for condenado por crime doloso, eu, de meio cruel, matei o meu marido, não aguentava mais ele, não aguentava apanhar, não aguentava mais nada, planejei cruelmente a morte, eu torturei ele ainda, né? Matei ele. Se fosse no caso da lei, né, o que a lei prevê, nada. A lei simplesmente fala que o cônjuge ou companheiro tem direito ao benefício da pensão por morte. Portanto, eu matei o meu marido de forma até cruel. Vou lá, sou condenada. Mas eu teria direito à pensão por morte? Sim, teria direito à pensão por morte. Agora isso veio expresso. Não tem direito. Se matar o cônjuge ou companheiro, for condenado por crime doloso contra a vida dele, já era. Não vai ter direito mais à pensão por morte, tá ok? Também agora se exige uma carência. Para ter direito ao benefício da pensão por morte, precisa preencher a carência de 24 contribuições, o que na lei falava 0. Então, pensão por morte era um benefício que não tinha carência. Agora tem carência, exceto na situação de acidente. Mas antes exigíamos a carência 0, agora a carência de 24 contribuições. Agora, casamento e união estável, também preciso comprovar 2 anos de casamento ou união estável para ter direito ao benefício da pensão por morte. Então, se eu caso com o meu marido já nas últimas, falecendo, ele morre, depois de 2 meses, eu vou ter direito à pensão? Agora não. Agora eu preciso mostrar que eu tenho 2 anos, pelo menos, de união estável ou casada para ter direito a este benefício. Agora tem exceção. Eu não vou precisar comprovar esses 2 anos se o meu marido, meu companheiro, morrer em um acidente de qualquer natureza ou eu também for considerada inválida. Então, se o cônjuge ficar completamente inválido e suscetível de reabilitação, também vai ter direito aí ao benefício da pensão por morte. Só tem que ter 2 situações. Primeiro, o acidente ter ocorrido depois do casamento da união estável, né? E a invalidez, o início dessa incapacidade, ela deve ser após o casamento ou união estável e antes do óbito do segurado. Portanto, o meu marido, se eu ficar completamente, eu casei com ele e depois de 6 meses de casado a gente sofreu um acidente, eu fiquei completamente inválida, tá? Pouco tempo depois, o meu marido veio a falecer também, né? Acabou sofrendo um outro acidente e veio a falecer. Eu fiquei completamente inválida depois do nosso casamento e antes da morte dele. Portanto, daí eu tenho direito ao benefício? Aí sim, mesmo que eu não tenha 2 anos de casada. Agora, em questão de acidente também, tá ok? Só preciso daí comprovar que foi após o casamento ou união estável. Tranquilo? Outro ponto importante foi a renda mensal inicial, que pela lei é 100% do salário de benefício. A medida provisória reduziu. Falou agora que é 50% da aposentadoria por invalidez que ele teria direito se ele estivesse na ativa ou da aposentadoria que ele recebe, mais 10%, sendo essa cota individual por dependente, podendo chegar no máximo 5 cotas, que completariam 100%. Portanto, se for eu, Lilian, fiquei viúva, não tenho filhos, não tem nada, então meu marido faleceu, vai ser 50% mais 10 dessa cota individual, tá ok? Então vai cessar, claro, essa cota individual com a perda da qualidade de dependente. E agora, o cônjuge não tem mais direito à pensão vitalícia. Então antes, eu como cônjuge, eu recebia a pensão ad eterno. Até morrer eu recebia a pensão, né? A não ser que eu casasse novamente e ficasse viúva novamente. Eu teria que optar entre as 2 pensões. Agora, como que fica essa situação? Então, ali a renda que modificou, a pessoa também não é mais vitalícia. E vai se encerrar a pensão vitalícia a partir do momento em que eu cessei também, se não for vitalícia. Ai, meu Deus do céu, que nó, como assim? Então, imagine a seguinte situação. Eu casei com 16 anos de idade, tá? Aos 17 eu fiquei viúva. O que vai ser feito para chegar ao cálculo? Isso pela lei, aos 17 anos eu fiquei viúva, eu receberia a pensão pela vida inteira, até morrer, tá? Certo? Naquela situação, né? Casar de novo não suspende a pensão, não. O que seria é se eu ficasse viúva novamente, teria que escolher. Mas então, em regra, eu receberia ela a vida inteira. Então, se eu morrer com 80 anos de idade, olha quantos anos que eu fico recebendo pensão, né? Agora, não. Agora, eu fiquei viúva com 17 anos de idade.
a minha expectativa de vida, ela vai chegar ali, vai somar. O que vai ser feito? A gente vai pegar a expectativa de sobrevida dos dados do IBGE. Então, vai ter uma tabelinha da expectativa. Eu tenho tantos anos, eu tenho uma expectativa de sobrevida, por exemplo, de 60 anos. Então, se eu tenho uma expectativa de sobrevida de 60 anos, eu vou enquadrar aonde que está a expectativa. Então, ela acaba sendo maior até, aí eu vou receber só em 3 anos. Aqui, para receber ela vitalícia, a expectativa de vida, tá? Tem que ser ali inferior aos 35 anos de idade. Então, chegamos à expectativa de vida. Ela é inferior aos 35, aí ela passa a ser vitalícia. Então, por exemplo, se ficar viúva com 50 anos de idade, ela já é vitalícia, porque expectativas daí pelo dado do IBGE acaba sendo menor que 35 anos de idade. Então, existe a tabelinha, vai ter que se apurar. Qual que é a expectativa de sobrevida? Então, vai somar a idade sua ao ficar viúva. Então, a expectativa, por exemplo, de vida da mulher é de 80 anos. Eu fiquei viúva aos 20, então a gente vai diminuir. Tem que ter uma expectativa aí, por exemplo, de 60 anos, certo? Então, aonde que a gente se enquadra? Então, é isso que vai ser feito agora, tá? Vai se olhar a expectativa de sobrevida. Se ela acaba sendo maior que 55 anos de idade, 3 anos, tá? Agora, se ela for menor, 35. Então, eu vou ter que ir enquadrando essa tabelinha. Hoje, então, temos uma progressividade. Eu posso receber a pensão por 3, por 6, por 9, 12, 15 ou vitalícia. Não é mais vitalícia para todo cônjuge ou companheiro. Para os filhos, continua a mesma regra. Até os 21 anos de idade, salvo-se inválido, né? Ou aninho incapaz, né? Absolutamente ou relativamente inválido, né? Até que se levante interdição, até que cesse sem capacidade. Perfeito? Então, essas são as principais regras, as principais modificações que vieram aí com esta medida provisória, tá? Então, estaremos acompanhando esta medida provisória para vermos aí a convalidação. Então, algumas, tá, dessas medidas ainda não estão em vigência, outras já estão. E a medida provisória, ela trouxe alterações, tanto aí na Lei 8.212, como na 8.112, trouxe algumas alterações. Então, trouxe alterações no seguro-desemprego. Então, nós tivemos N mudanças aí no finalzinho de ano com 2 medidas provisórias. Então, o que vai afetar muito mais aí para o concurso do INSS são esses 2 pontos, né? O auxílio-doença e a pensão. E se saísse hoje, Lilian, o que a gente faz? O edital teria que estar prevendo, né? Essa questão de medida provisória, tá ok? Então, calma, fica sossegado, estamos acompanhando também essa questão de convalidação desta medida, algumas alterações, está sofrendo críticas também por parte de alguns estudiosos, outras elogio, porque vai ajudar a combater também algumas fraudes que existem dentro da Previdência Social. Então, infelizmente, ainda existia muitas situações em que uma pessoa idosa estava ali falecendo, muito doente, alguém casava somente para ganhar a pensão. Então, muitas vezes um cuidador casava, um conhecido se casava com essa pessoa extremamente doente para poder ganhar a pensão. Ou uma pessoa que nunca, né, contribuía na vida, ela estava muito doente, fazia algumas contribuições e deixava ali tranquilo, pelo menos, os seus dependentes. Então, era esse o objetivo, do governo, combater algumas fraudes. Não seriam fraudes, né? Porque na verdade não estavam ilegal, estavam fazendo o que estava dentro, estava casando, mas ele quer combater esse tipo de situação, principalmente com relação à pensão por morte, que hoje traz um ônus muito grande para a Previdência Social. Então, é muito dinheiro. Então, não importa se achou, né, bom ou não, tá aí para começar a valer já, tá sendo aplicado, tá ok? Só que vamos esperar aí a convalidação para alterar a lei e aí sim vai falar, 8.213, então já aparece com as modificações. Ainda nós estamos em medida provisória, tá ok? Mas já serve aí para você conhecer, saber quais são as principais alterações dentro aí da Previdência Social com relação a estes benefícios, perfeito? Então, desejo para você aí excelentes estudos. Qualquer dúvida, claro, estamos sempre à disposição e estamos acompanhando e mantendo você super atualizado sobre algumas modificações. Qualquer nova atualização, qualquer nova novidadezinha. Tem uma outra novidade de direito previdenciário também, tá? Essa mudou a lei realmente. Agora, os idosos que são aposentados por invalidez, tá? Eles estão dispensados de fazer aquela reavaliação. Então, na aposentadoria por invalidez, o segurado
quando solicitado, né, que coloca essa legislação até a cada 2 anos, precisa fazer uma reavaliação para ver se o quadro melhorou. Isso é, se a pessoa já está deixando, né, cessou a invalidez ou não, piorou, como está o estado daquele aposentado por invalidez, que pode ser revertida essa aposentadoria. Agora não, o idoso ele já está livre, então o idoso aposentado por invalidez não precisa mais passar por essa reavaliação, tá ok? Então isso veio já modificando, já tivemos uma nova alteração aí na legislação previdenciária. Qualquer novidade, estaremos informando você. Bons estudos, até breve! Voltamos, você assistiu o vídeo aí que falou sobre alguns reflexos da medida provisória 664 e 665 e a gente vai ao intervalo rapidinho e a gente volta comentando aí sobre esse vídeo. A gente vai ao intervalo e volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos com o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário. Nosso sindicato fica aí na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116. Nosso telefone 25226597. Nosso e-mail stivnf@gmail.com. Nosso Facebook, Sinditrave Vestuário Nova Friburgo. Esse programa é feito para você, trabalhador do vestuário, mas também para todos os trabalhadores da nossa cidade. Qualquer coisa, entre em contato conosco, façam críticas, sugestões, que é importante, né, por nós podermos fazer cada vez mais um programa mais dinâmico. Rodrigo, nós estamos aqui com o Rodrigo Inácio, que é assessor do CEP. Rodrigo, a gente tem dito durante nossas atividades o seguinte: infelizmente o governo hoje ele tem jogado a crise no colo do trabalhador. O governo federal, a gente assistiu no primeiro bloco um vídeo falando sobre as mudanças da medida provisória 664 e 665, especialmente no que diz respeito ao auxílio, o abono salarial, seguro-desemprego, auxílio-doença e a questão da pensão. Pensão por morte. Esse vídeo ela vem trabalhando ali o seguinte: o trabalhador tinha tinha direito, falecia. Obviamente, se ele trabalhou um mês de carteira assinada, o cônjuge, o companheiro, o filho tinha direito à pensão. Hoje criaram um monte de regras para dificultar a vida do trabalhador. Mais uma vez, joga a crise no colo do trabalhador. Outra questão que também a gente discute é o abono salarial. O abono salarial é aquele PIS, sabe o PIS? Trabalhador que trabalhava um mês durante o ano, recebia até 2 salários mínimos, ele tinha direito a 1 salário mínimo de abono do PIS. Hoje mudou, a carência é de 6 meses de trabalho ininterruptos e o pagamento passa a ser agora proporcional ao tempo trabalhado. Então ele não tem mais direito a 1 salário mínimo. Se ele trabalhou só 3 meses, ele vai ter 3/12 de PIS. Outra situação, seguro-desemprego. Tinha uma carência de 6 meses de trabalho. Tinha 6 meses de carteira assinada, tinha direito a 3 parcelas de seguro-desemprego. Hoje não, a carência é de 12 meses, ele tem que ter 12 meses na primeira vez que ele recebe seguro-desemprego, e aí sucessivamente, 12, 9, 6 meses. Então, perda de direito. Outra questão também que foi o auxílio-doença, né? O auxílio-doença, o trabalhador, isso passou para a empresa. Quando o trabalhador tinha 15 dias de atestado, agora ele tem 30 dias, não é mais o governo que paga, agora jogou essa responsabilidade para a empresa. Então, mudanças que vieram para tirar direitos históricos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, jogar parte da crise no colo dos trabalhadores. O governo alega que é para corrigir algumas imperfeições nas regras. A gente sabe que isso atinge diretamente
pega todos os trabalhadores, as viúvas. A questão do seguro-desemprego atinge de forma frontal a juventude, que tem uma rotatividade muito grande no emprego, né? Quando o jovem adentra o mercado de trabalho, é natural que ele tenha uma rotatividade nos empregos, nas empresas, e o governo não ataca de fato o foco da crise, né? Os bancos registram lucros recordes, então o governo usa grande parte do PIB para pagamento de juros da dívida. O tal do superávit primário. O tal do superávit primário, que as pessoas não entendem às vezes o que é. A economia do governo não é para simplesmente economizar, é para pagar os juros da dívida para os banqueiros. Então, assim, e o governo no foco da corrupção também, que é um ralo de dinheiro público. Então o governo não ataca frontalmente. A questão da Bolsa Banqueiro, que essa o governo não cortou, não teve nenhum tipo de corte, muito pelo contrário, os cortes e a retirada de direitos é para garantir esse pagamento dos bancos, que tem registrado lucros recordes. A crise é para quem? Né? Enquanto você está com dificuldade para ir no supermercado, fazer sua compra, está vendo seus direitos trabalhistas sendo cortados, os juros estão crescendo e os bancos estão lucrando cada vez mais. Então, a nossa batalha, né, a batalha do movimento sindical coerente, aquele movimento sindical que não se vendeu, é dizer que o governo está errado e dizer que o governo tem que atacar, de fato, esses bilhões que os bancos lucram e que nunca lucraram tanto quanto tem lucrado agora nesses 12 anos do governo do PT. E só uma coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, as mudanças que aconteceram foram só na pressão, né, que foi feita junto ao Congresso Nacional. Que o seguro-desemprego eram 18 meses da carência. Baixou para 12 em cima da pressão junto ao governo. Como na questão também que nós tivemos recente na PL 4.330, que é aquela PL da terceirização, que mais um ataque frontal ao direito dos trabalhadores, que ela saiu do foco um pouco, por quê? Pela pressão do movimento social, de alguns parlamentares que pressionaram para que isso não acontecesse, que não fosse feita aprovada a PL do jeito que estava, que era a terceirização da atividade de fins. Então só tem um jeito, gente, é partir para a mobilização e organização dos trabalhadores. Né? A intervenção do movimento sindical foi importante, né, para reduzir os danos, como a gente falou, alguns parlamentares, né, interviram de forma bem incisiva para reduzir os danos, porque as medidas provisórias, né, tinham um apoio ali de uma boa parte dos deputados e conseguiu-se, né, como você bem disse, reduzir alguns danos. Mas ainda, né, o pacote aí de redução dos investimentos agora atinge a saúde, atinge a educação. Então a gente sabe, né, no momento em que a gente tem de crise na saúde aqui em Friburgo, de educação também, carência de profissionais, carência de bons salários, e a gente vê o governo federal cortando cerca de 10 bilhões aí da educação, é um cenário que preocupa e a gente fica muito chateado que o governo não está atacando a questão dos bancos, a questão das grandes fortunas que o governo não mexeu só nos direitos da dos população, trabalhadores. dos trabalhadores. A gente ouviu propagar aí na grande mídia que o governo ia ter um corte de 68 bilhões. Né? Esse corte ele só vai em direção à população, aos trabalhadores. Esse corte não vai em direção ao grande capital, às grandes indústrias, ao sistema financeiro, não vai. Ele veio para cá, então cortou da saúde, da educação, da infraestrutura, né? Que as obras vão parar. Essas obras dos PAC da vida estão parando. Aqui em Friburgo você vê a beira do rio, você não precisa ir muito longe não, você vê que aquelas obras estão paradas. Então é lamentável a gente ter essa situação e chamar você, trabalhador, para uma mobilização. Só para relembrar aqui, só para você ficar bem informado. O que foi aprovado foi o seguinte, o abono salarial, o seu PIS hoje, você não tem mais direito como era. Trabalhava um mês, no ano anterior você tinha direito ao PIS. Hoje você tem que trabalhar durante pelo menos 6 meses e vai receber proporcional. Então você não tem mais um salário mínimo de PIS. Né? Quem recebia até 2 salários mínimos. Aqui na nossa categoria a gente ia ter uma crise, porque a gente sempre briga para ter o salário que é por fora dentro do contra-cheque. Muitos trabalhadores falavam assim, mas se botar tudo no contra-cheque eu vou perder o PIS. Querido, você não vai perder não, você já perdeu. Você já perdeu. Hoje o governo já tirou de você.
O seguro-desemprego, que era uma carência de 6 meses, agora você tem que ter pelo menos 12 meses trabalhado na primeira solicitação. Como o Rodrigo diz, você que principalmente do primeiro emprego, já que tem uma rotatividade maior, já perdeu. E o auxílio-doença, hoje as empresas vão ter que arcar com mais 15 dias de salário, né? E isso isso é uma vem contra o trabalhador, porque uma vez a empresa vai dizer, já até aumentou meu custo, essa coisa, isso mesmo discurso. Então, você, trabalhador, está na hora de mobilização, na hora de vir para a rua, quando a gente convocar para isso aí. Mas dito isso, Rodrigo, a gente tem visto a crise nacional e a gente tem que trazer aqui para o nosso município. Nós temos um governo que, infelizmente, um governo municipal que não está em sintonia com a população. É um governo totalmente voltado para os seus interesses, não sei quais, que a gente nem isso a gente percebeu claramente, mas que nós temos um problema hoje. Primeiro, na saúde. A Câmara, alguns vereadores propõem uma CPI da saúde e a gente tem debatido no movimento social. O problema da saúde não é um problema só de uma CPI. É um problema de gestão, é um problema de direcionamento. O problema da saúde é muito mais amplo do que só a briga da CPI. Nós temos agora o prefeito, numa canetada, proíbe os ônibus intermunicipais de circular no centro da cidade, cerceando o direito de cerca de 5 mil trabalhadores e pessoas que vêm a Nova Friburgo, né, fazer compra, trabalhar, estudar. Esse pessoal agora vai ter que descer em Duas Pedras, pegar um ônibus. É tão bacana que a FAO, que a FAO vai botar ônibus de graça. Tem algo errado nisso. Ônibus de graça durante 30 dias. A gente já tem lá uns 10 mil assinaturas que a gente entregou lá na Câmara sobre a questão da água e esgoto que está parado. Então, se a gente fizer uma análise da situação nacional, Friburgo está bem enrolado também. Né? Tá bem, é aquilo que a gente costuma falar. O governo até agora não acertou nada. Nada. Medidas impopulares, essa questão do debate dos ônibus intermunicipais, não foi ainda consultada a população sobre o que ela acha. A questão da CPI da saúde, a questão de investigar o que está acontecendo na saúde e a prefeitura prefere tornar essas relações obscuras. A questão, se a gente for mais atrás, a questão da compra da IPU, que a prefeitura também errou na compra da IPU, a prefeitura errou com os profissionais de educação quando cortou o ponto dos profissionais e tentou e atacou o seu sindicato, o sindicato que representa a categoria. Então, assim, o governo Rogério Cabral, né, falta só 1 ano e 7 meses para o governo acabar e a gente não tem o que dizer desse governo de forma positiva. Né? Na terça-feira agora já vai ter um outro protesto da saúde, na sexta-feira tem um novo protesto do pessoal dos ônibus intermunicipais, que as pessoas dependem muito dos trabalhos das pessoas de Cachoeiras, Bom Jardim, Cordeiro, Duas Barras, Cantagalo, Macuco, trabalham em Friburgo, dependem desse transporte. É uma redução de gasto, de despesa para esses trabalhadores, esses ônibus virem para o centro. E mais uma vez na sexta-feira, por pura intransigência do governo Rogério Cabral, a cidade vai ter que parar e a gente tem que entender esses trabalhadores irem para a rua, prejudicar o trânsito, porque eles estão sendo prejudicados no seu trabalho. Então, assim, as coisas estão acontecendo e, assim, teve uma mobilização da questão das árvores da praça, que para muitas pessoas pode parecer um debate secundário, mas é mais uma prova de que o governo não debate com a sociedade as medidas que ele vai tomar. O técnico do IFAM, que foi na sessão da Câmara que discutiu isso, viu que a população tinha razão, viu que estava sendo feito um corte indiscriminado e que no foco tinha uma empresa que ia ganhar a licitação para fazer uma obra de 8 milhões na praça. Então, assim, o debate está colocado, né? A sociedade tem cobrado o governo, e isso é bacana, que a sociedade tem se mobilizado para contestar as decisões que o governo tem tomado, e, enquanto isso, o prefeito faz uma reunião só com empresários para dizer das metas que foram cortes de verba, cortes dali, e o foco é sempre esse, Edil. O foco é sempre dar atenção ao que o empresariado pensa e não aquilo que vai atingir os trabalhadores, agora não só da cidade, mas o governo está prejudicando os trabalhadores de cidades vizinhas, inclusive. Ele consegue se extrapolar. Extrapolar, né? As fronteiras do município. Para você ter ideia, a gente tem, falar para vocês o seguinte, nós estamos com o companheiro Alexandre que está lá no Hospital Raul Sertã, para falar da questão da saúde. Vamos dizer que não foi bem atendido? Os profissionais, a gente tem que dizer que... Os profissionais são abnegados. São abnegados. Mas se nós não tivéssemos pressionado e
e a representatividade que o próprio Alexandre tem, o Alexandre precisava fazer uma tomografia, uma ressonância, foi feita, e por outro lado, o médico plantonista que tinha que passar não passou. Tem alguma coisa errada, não tem? Se tinha um cara de plantão, ele tinha que passar, inclusive, para prescrever o exame que o Alexandre precisava fazer. Quem prescreveu foi outro médico, por intervenção lá do pessoal do movimento, que prescreveu o exame, para descobrir a real, porque a princípio falavam que o Alexandre estava com um tumor na cabeça, a princípio falavam que o Alexandre estava com outro problema. A gente falou, não, tem que fazer um exame correto para saber o que aconteceu verdadeiramente com o companheiro Alexandre. Aí foi quando chegou-se a ressonância que descobriu que ele teve um AVC. Então, o médico que deveria prescrever essa ressonância não passou do dia que tinha que passar. Então tem alguma coisa errada. Então não cabe uma CPI para descobrir por que tem médico que falta plantão, por que está faltando medicamento na farmácia, por que as cirurgias estão atrasadas, tem uma fila lá de 40 a 42 pessoas para fazer cirurgias tipo cirurgia ortopédica, cirurgias seletivas. Então os profissionais têm alguma coisa errada, tem profissional reclamando que não tem condições de trabalho. Então isso a CPI poderia investigar. Mas aí por trás disso tem muitas coisas que a gente vai ter que saber e a gente cobra aí que o governo e a Câmara Municipal tomem um posicionamento, né? Então a gente convoca você para nessa terça, a gente tem, e na sexta-feira às 5 horas vai ter outro manifesto ali na praça, no Paissandu, ali na rua Padre Sabó de Medeiros, aquele ponto de ônibus ali, a população está convocando uma manifestação, mais uma vez a cidade vai parar, porque fechou o Paissandu, fecha essa cidade. Então, e aí eu pedi a você, trabalhador, que até compreenda que tem gente que às vezes está no carro e fica xingando, não adianta, é um direito que o trabalhador tem. Sobre essa situação da saúde e da educação na prefeitura, que são debates que a gente acompanha de perto, se não fossem os profissionais, a abnegação principalmente dos profissionais da saúde e da educação, lógico que em toda a prefeitura a gente tem uma crise, mas assim, a abnegação, a devoção desses profissionais, se não fosse isso, a saúde e a educação dessa cidade já tinha parado. Já tinha parado porque a estrutura de ambas as redes é precaríssima, faltam equipamentos, faltam materiais de trabalho, tanto pedagógico quanto na situação da saúde. Então a situação desses profissionais tem que ser fruto de elogio e a situação da saúde tem que ser foco de investigação, sim. Porque os profissionais reclamam da falta de estrutura e da precariedade das instalações da nossa rede de saúde. É verdade. Então, dito isso, queridos, nós chamamos você para manifestação. Quando você for convocado para vir para a rua, está na hora. Seja na defesa do direito dos trabalhadores, contra a PL 4.330, os efeitos da MP 664, 665, que vai atingir diretamente a você, e outras coisas mais que vêm por aí. Nós temos lá um presidente da Câmara, do senhor Eduardo Cunha, que é um inimigo número 1 dos trabalhadores hoje no país. Nós temos que derrotar esse cidadão. Só na luta mesmo que a gente é capaz de fazer isso. E para finalizar, a gente convoca aí quem está... Nós teremos a Conferência Municipal de Educação, não é verdade? Você que é do CEP tem essa conferência, a importância da conferência. Nos dias 29, 30 e 31 agora de maio, a Conferência Municipal de Educação, que vai estabelecer o Plano Municipal de Educação para os próximos 10 anos. Então a política educacional do município para esse decênio é um período bastante grande, vai ser debatido nessa Conferência Municipal de Educação, e a gente sabe que o debate do governo agora é fazer um plano exequível. A gente sabe que eles querem reduzir as possibilidades de uma educação pública, gratuita, de qualidade aqui na cidade, querendo debater um plano exequível. A gente tem certeza que mesmo sendo exequível, vai ter dificuldade para a prefeitura executar o que está ali. Então a gente quer debater um plano que traga propostas, que traga avanços, que faça um debate claro da carreira dos profissionais, da valorização profissional, na questão da estrutura das escolas, na questão principalmente do número de alunos em sala de aula, que é um debate que a prefeitura quer botar 40, 50 crianças dentro de uma sala de aula com um profissional, 2 profissionais. A gente sabe que não funciona. A escola multisseriada acabar com isso. Acabar com isso. Então a gente tem um debate para ser colocado aqui no Plano Municipal de Educação, e um plano que aponte, e que seja um plano ousado, sim, mas que seja um plano ousado para que a gente tenha um projeto para uma educação de qualidade aí, e a gente consiga alcançar isso gradativamente nesse período de 10 anos.
É isso aí. Então nós vamos participar dessa conferência e convocamos aí a todos os trabalhadores que se inscreveram, né? Que participe, né? Que dê sua contribuição aí para essa Conferência Municipal de Saúde e Educação, que é fundamental. Daqui a pouquinho vem a Conferência de Saúde, também devemos participar. Então, queria agradecer a sua participação mais uma vez no programa aí do sindicato e deixar sempre aberto aí para suas considerações. Obrigado, Edil, mais uma vez pelo espaço, agradecer a oportunidade que você nos dá de também trazer o debate da educação e de outros pontos aqui e chamar aí os trabalhadores do vestuário a se sindicalizar, a fortalecer o seu sindicato e cobrar, né, e entender a questão agora que vocês estão em campanha salarial, que quem concede reajuste é o Sindivest, é o sindicato patronal e o sindicato do vestuário, os trabalhadores do vestuário batalha para que seja um reajuste decente. A gente sabe que a crise tem acabado, né, atingido o poder de compra dos nossos salários e a gente batalha aqui para que a gente tenha um reajuste decente nesse ano de 2015. Valeu, obrigado aí pela sua participação. Deixar aqui um recado para você, trabalhador do vestuário. O salário e as condições de trabalho que você quer depende basicamente de você, ou seja, da sua pressão, da sua mobilização. E você, empresário, não há necessidade de você ficar esperando a decisão do seu sindicato ou sindicato dos patrões para dar reajuste. Você pode conceder o reajuste, basta procurar a gente aqui que a gente orienta como faz. Não fique esperando não que o seu passivo vai aumentando. Então, só na luta que a gente é capaz de mudar a nossa história, a nossa vida. E deixar aqui um abraço aí para a Luzia, para o Alexandre, e desejar uma pronta recuperação para os dois, dizer que nós acreditamos que tudo vai se dar melhor daqui para frente. Um abraço e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato